E a gente volta a falar aqui na nossa programação da TMC sobre Estados Unidos, Venezuela e suas implicações. Uma maneira de colocar tudo num guarda-chuva só, todas essas perguntas e respostas que a gente está trazendo para você aqui que está nos ouvindo, que está nos assistindo. A partir de agora, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da ESPM, coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios Americanos da ESPM, professor Roberto Webel. Prazer falar com o senhor. Muito bom dia, obrigado por conversar conosco aqui, seja bem-vindo. Bom dia, Felipe, Rodrigo, Daniela, uma grande satisfação estar com vocês aqui na TMC 360. Difícil começar, escolher uma pergunta para começar, né, professor? Mas me parece aqui que nessa segunda-feira, depois especialmente do pronunciamento de Donald Trump, petróleo é um dos assuntos-chave, né? Então quer dizer que o narcotráfico ficou de fato para trás, professor? Olha, Felipe, me parece que sim. Eu estava até acompanhando aqui antes de entrar ao vivo na TMC, já o desempenho do petróleo nas bolsas asiáticas, né? Nos Estados Unidos ainda não abriu, agora são 9h29 aqui no Brasil, 7h30 da manhã nos Estados Unidos. Daqui a pouco começa a operar a bolsa, né, em Nova York. E o petróleo apresentou uma queda, né, nos preços nas bolsas asiáticas, já uma recuperação. Mas a questão do tráfico de drogas certamente ficou em segundo plano. Foi a grande razão, digamos assim, a justificativa do presidente Trump para fazer a incursão militar, a violação do território venezuelano e captura do Maduro, mas o próprio presidente Trump deixou claro na declaração do sábado, né, à imprensa, de que o petróleo é a razão para os Estados Unidos hoje estarem na Venezuela, estarem tutelando, né, o governo venezuelano. Então vai ser muito interessante acompanhar daqui a pouquinho qual vai ser o comportamento deste preço do barril de petróleo, né, nas bolsas norte-americanas, e ver como é que vai ser esse comportamento ao longo da semana. A minha grande questão, Felipe e Rodrigo e Daniela, é qual vai ser a resposta da OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A Venezuela é um dos países membros, é um dos países fundadores, inclusive, né, e qual vai ser a resposta dos países da OPEP com relação a esta atuação das petrolíferas norte-americanas, né, a partir de agora na Venezuela. Só sobre isso que o professor falou aqui, já tem atualização, professor, o mercado já está reagindo ao que aconteceu na Venezuela. Não tem aumento de preço de petróleo, porque a expectativa do mercado é que a recuperação desse petróleo venezuelano, que foi ficando defasado com o governo de Nicolás Maduro, vai demorar muito tempo para acontecer, então não vai ter um efeito, ninguém sabe prever ainda quando, se vai demorar meses ou talvez anos para chegar a um nível de produção considerado razoável para o tamanho da Venezuela. Mas o mercado já está reagindo com altas, na verdade, disparadas nas ações das empresas americanas relacionadas ao setor de petróleo. Só para dar um exemplo aqui, a Chevron, que é a maior produtora privada de petróleo da Venezuela, subiu cerca de 8%, teve alta de 8% no pré-mercado em Nova York. Exxon e ConocoPhillips também com ganhos altos. Então, o que está aparecendo é isso, né? O primeiro movimento do mercado é alta nas ações das empresas que o mercado acredita que vão explorar mais petróleo, que vão ou aumentar a produção ou entrar na Venezuela, e por enquanto o petróleo ainda é cauteloso, porque ninguém sabe quando que esse mercado vai se movimentar. Vamos interromper aqui a conversa, professor, o senhor já responde, eu peço desculpas aqui, a gente tem imagens ao vivo de Nicolás Maduro sendo transportado neste momento, saindo, né, de onde ele estava em Nova York, sendo conduzido já para as primeiras etapas desse processo de julgamento, né, perante a Justiça dos Estados Unidos. Vamos só acompanhar rapidamente essas informações aqui. Quem está nos assistindo... Só lembrando... Pois não, Variz. Para quem está assistindo, que ele está numa prisão no Brooklyn. Para quem conhece Nova York, sabe? Para quem não conhece, fica aqui explicado. Ele tem que atravessar um rio, né? Uhum. Tem um rio que separa Manhattan, que é a ilha principal, onde vai acontecer o julgamento, do Brooklyn, que é um dos boroughs, um dos 5 boroughs que formam a cidade de Nova York. Ele está entrando nesse helicóptero e lá, Felipe Bueno, já na porta do tribunal, a imprensa já está lotando, já fizeram aquele gradil ali, já colocaram, está cheio de repórteres. Sabe o que é pior? A temperatura está zerando, está congelante. E as pessoas estão lá já esperando Maduro, que a gente está vendo na imagem. Está sendo conduzido agora, né? Ladeado por 2 militares, depois, né, na sequência, mais alguns
militares o esperando já para embarcar. E atrás né? disso que parece ser a mulher dele. Me parece que sim, acompanhada também por um oficial, por um militar dos Estados Unidos, armados, né? A gente percebe aqui todos armados, né? Comparecendo, portanto, à justiça em Nova York, o casal, né? Nicolás Maduro e Cília Flores, nesta manhã de segunda-feira nos Estados Unidos, em Nova York. E é justamente sobre isso, Felipe, eu queria jogar para o professor que está aqui com a gente, o professor Roberto Webel, de Relações Internacionais, da ESPM. Professor, a gente viu a prisão do Maduro, a gente começou aqui com a questão, então o Felipe colocou, né? Tráfico de drogas não interessa mais. A questão agora é o petróleo. Agora, quem está governando a Venezuela, a Delcy Rodrigues está totalmente relacionada ao Maduro. Nas acusações que existem não formalmente nos Estados Unidos, sempre é citada como uma das integrantes do famoso, talvez não existente, cartel dos sóis, o cartel de los soles. Mas o número 2 lá da Venezuela, o Diosdado Cabello Rondón, que aliás era cotado para assumir o cargo quando o Chávez morreu, mas acabou ficando Maduro, o Diosdado também está no processo, desse mesmo processo que levou o Maduro para Nova York, que vai ser julgado em Nova York, também está esse ministro do interior venezuelano que continua lá. Os Estados Unidos vão voltar para buscar os outros indiciados nesse processo? Se eu não me engano, são 5 ou 6 pessoas. São 5 ou 6 pessoas que estão indiciadas e uma é o ministro que está lá. O que acontece agora, professor? Vão esquecer isso ou vão atrás do ministro também e dos outros nomes? Olha, Rodrigo, eu acho que esse é um dos pontos centrais, eu até escrevi sobre isso ontem, né? Duas questões que a gente não tem se dedicado muito, é muito bom você trazer esse questionamento, né? Que é tanto a continuidade do governo, do regime do Maduro com a Delcy Rodrigues, e uma outra questão é o papel da China. Isso a gente até pode falar depois. A questão da Delcy Rodrigues, o que me chamou muita atenção, né? Ela foi mantida no cargo, assumiu, né? Está em diálogo com o governo norte-americano. O Trump descartou, né, e acho que isso é importante a gente destacar. O Trump descarta Maria Corina Machado, descarta o Edmundo Gonzalez, que teria sido eleito nas eleições do ano passado na Venezuela, descarta outros 2 nomes da oposição, praticamente, né, hoje já outsiders, né, o Leopoldo Lopes e o Juan Guaidó, e mantém uma figura chavista clássica, né, tradicionalíssima, digamos assim, no poder, que é a Delcy Rodrigues. Claro, com pressão do governo Trump para que ela obedeça, né, às imposições do governo norte-americano. Rodrigo, para te responder muito objetivamente, eu acredito que Delcy deverá ter algum tipo de negociação com o governo norte-americano para manter essas figuras, né, controlá-las ao mesmo tempo, controlar as Forças Armadas venezuelanas, né, essas figuras que fazem parte desse processo, e manter uma continuidade do governo. Em nenhum momento a gente viu Trump, ou até mesmo o secretário de Estado, Marco Rubio, falarem a palavra eleição ou a palavra democracia, né? Eles foram interpelados pelos jornalistas sobre a questão de transição, enfim, mas ninguém falou em eleições. Então, me parece que Delcy Rodrigues será presidente de fato agora, de jure de fato, né, da Venezuela, nesse processo de tutela dos Estados Unidos, e certamente terá que negociar com os norte-americanos a entrega ou não dessas figuras que fazem parte do processo. Tem uma outra figura também que faz parte do processo, que é o filho de Nicolás Maduro, né? O New York Times divulgou esse final de semana a íntegra da ação, né? E ali aparece ele como uma das figuras ao lado de Nicolás Maduro. Héctor Flores. Exatamente. Então, qual é o paradeiro dessa pessoa, do filho de Maduro, se ele vai ser entregue também? Acho que é um ponto de interrogação. Tem uma outra questão que me chama a atenção também com a manutenção da Delcy Rodrigues, né, é que numa eventual eleição, sabe-se lá quando vai acontecer essa eleição, se ocorrer na Venezuela, ela seria um nome forte desse oficialismo, né, da base de governo chavista, madurista, enfim, uma forte candidata, inclusive, que tem até o presente momento esse respaldo do governo Trump. Dani. Caríssimo, obrigada pela presença aqui no jornal. Estou num momento aqui falando com fontes também a respeito do que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, professor, que tem me chamado muita atenção, que é essa guerra imagética, né? Na verdade, não é exatamente uma
guerra é a projeção da vitória, né, em imagens. Isso se deu com aquela já histórica foto do Nicolás Maduro vendado, algemado, com uma garrafinha d'água, meio, né, de pijama, dentro de uma embarcação americana. E agora a gente tem uma segunda etapa, que é esse transporte que nós estamos vendo ao vivo. Se você está nos acompanhando pela rádio, a imagem que nós temos agora é basicamente de um tanque, não é um carro comum, é um blindadão. Seria, se você conhece ali o Rio de Janeiro, é um caveirão das Forças Armadas Americanas. Ele está sendo, né, querido? Ele está sendo transportado pelo DEA, que é um departamento importante da polícia norte-americana, de ponta. O Felipe e o Rodrigo podem explicar melhor depois. Então, é um blindadão, um caveirão que está levando. Tem essa projeção imagética, né, de subvenção, de submissão, de... É quase que uma... expor a uma humilhação mesmo, né? Aquele que foi capturado. Que importância isso tem, em especial, professor, num contexto em que a Venezuela não é o único alvo, né? O presidente Donald Trump fez hoje ameaças à Colômbia. Olha, Daniela, eu acho que tem duas importâncias aí, como você falou, muito significativas. Primeiro, é um recado para a Colômbia e para Cuba, né? São dois países que já ficaram muito em alerta após a declaração do presidente Trump no sábado. Eu acho que são dois países que precisam olhar com atenção o que está acontecendo, né? É um recado muito claro, sobretudo para o presidente Gustavo Petro da Colômbia. E eu vejo que essas imagens elas também têm um outro sentido para as eleições midterms nos Estados Unidos agora em novembro, no final deste ano, né? Praticamente já na sequência começa a campanha para as midterms. Certamente os republicanos, eles próximos a Trump e o próprio Trump vão explorar a exaustão dessas imagens para a política interna também, né? Foi o que a gente tem comentado desde a madrugada de sábado praticamente, que essa operação de captura do Maduro na Venezuela, ela tem um elemento na política externa do Trump, né, de pressão em regimes contrários ao seu, de projeção hegemônica dos Estados Unidos no hemisfério americano, no hemisfério ocidental, enfim, mas ela também tem um sentido interno. Não é por menos que quem faz a operação, e isso fica muito claro nas fotografias, nas imagens, como a gente está acompanhando agora, é o DEA, é o Departamento de Combate ao Narcotráfico, de combate ao ilícito, né? Não são as Forças Armadas, elas dão o suporte logístico, a estrutura militar, enfim, mas quem captura Maduro, quem prende é o DEA. Eu acho que isso é muito significativo. Professor, só para complementar, Dani, já te passo. Só para lembrar que isso que a gente está vendo agora, que quem não está vendo, está ouvindo aqui com a gente, essa prisão do Maduro, ele sendo levado, imagens aéreas, imagens do caveirão americano levando ele para a justiça. Também lembra, e o professor falou de eleição aí, também lembra o momento em que Osama Bin Laden foi morto pelos americanos em 2011 no Paquistão, que deu a Barack Obama também elementos para sua reeleição depois. Foi fortíssimo para o Obama. O Trump consegue, no currículo dele, um momento que ele vai poder dizer, olha, é comparável a quando nós capturamos e matamos o Osama Bin Laden lá no Paquistão. Pode, por favor, Dani. Se não houver guerra civil na Venezuela. Porque esse é um ponto central, né, professor? E eu queria muito explorar isso com o senhor, porque foi algo que o governo brasileiro me disse muito ontem e hoje pela manhã. A Venezuela, por matriz do chavismo, natureza do chavismo, tem uma população fortemente armada. É provavelmente o país mais armado da América do Sul. Não é uma faixa de Gaza, são 30 milhões de habitantes. Você tem autoridades locais convocando a população, chavistas, né, a irem às ruas defender a integridade de seus territórios. Qual o preço? Por isso Trump mantém uma chavista no poder. Eu acho que é importante a gente mostrar o quanto o presidente americano está fazendo cálculos. Ele está tentando evitar uma revolta interna. Se acontece uma revolta interna, o que o Rodrigo acabou de apontar, que é a eleição de midterms dele, com morte de soldados americanos, necessidade de intervenção em solo,
Perdão da palavra, querido ouvinte telespectador. O Trump se lasca na eleição de meio termo, porque já teve muito questionamento à ação dos Estados Unidos em Israel, em Gaza, e agora você teria uma nova onda de questionamentos, em especial se houver perda de vida de soldados americanos, que foi algo que o presidente fez questão de dizer. Nenhuma vida, nenhum equipamento foi perdido na operação na Venezuela. Dani, com certeza, o cálculo estratégico não foi amador, não foi uma operação amadora essa dos Estados Unidos, né? Até que a gente viu 47 segundos, se não me falha a memória, para a captura do Maduro, né? E isso sim está sendo muito bem pensado. Eu acho que os únicos que acreditaram que haveria uma mudança de regime com a queda do Maduro foram Maria Corina Machado e o Edmundo Gonzalez e parte da oposição, né? É justamente isso. Trump mantém Delcy Rodrigues, claro que com pressão, com ameaça, né? É quase, eu repeti com várias entrevistas esse final de semana, é praticamente Maquiavel na prática, né? A gente às vezes enterra o Maquiavel, esquece do Maquiavel e do príncipe, mas é isso na prática. Ele mantém a Delcy Rodrigues com essa pressão, com o terror, com o medo, a ameaça, ao mesmo tempo em que ela continua no poder, ou seja, mantém a sua individualidade, mantém a possibilidade de governar, e quem sabe até adiante ser uma candidata, e mantém a população sob controle, né? Me chamou muita atenção um post feito ontem, ainda no final do dia, nas redes sociais da Delcy Rodrigues, um comunicado tanto em espanhol como em inglês, que era para os Estados Unidos. Em nenhum momento ela fala sobre a prisão do Maduro. A única menção que ela faz ao Maduro é citando os princípios, o legado do presidente Maduro, enfim. Mas é uma nota que eu diria até com essa tutela dos Estados Unidos, né? Então, me parece que sim, os Estados Unidos fez esse cálculo muito bem pensado, evitar uma guerra civil, evitar um novo Iraque, evitar um novo Afeganistão na Venezuela, mantém sob controle o governo com a Delcy Rodrigues, coloca esse controle também sobre as operações de produção de petróleo, com as empresas que o Rodrigo mencionou aqui no começo da entrevista, né, que já tem aí as ações valorizando, estava até acompanhando isso agora, e garante uma manutenção, digamos assim, da sua popularidade de Trump para os midterms do ano, agora de novembro deste ano. Então, é o cálculo perfeito, digamos assim, em termos realistas das relações internacionais. A grande questão é até quando Delcy Rodrigues vai conseguir manter, né, essa tutela dos Estados Unidos, o controle das instituições venezuelanas e, principalmente, o controle da população venezuelana.